Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Rapidamente, abra a tua Bíblia, sem perca de tempo. Vamos ler o capítulo 4 de João. Todos estão me ouvindo? João, capítulo 4, versículo 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui que são importantes para nós podermos compreender o que será ministrado nessa noite. João 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, se assentou junto à fonte, e era por volta do meio-dia. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 13. Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, irá nos anunciar todas estas coisas. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo com você. Eu vou repetir o versículo 26. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Versículo 28. Quanto a mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que permanecesse com ele, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que você nos disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Pode se assentar por um instante. Peço que você preste muita atenção nisso que vai ser ministrado nessa noite. Vou tentar ser o mais breve possível, mas eu quero falar sobre um encontro, um local e um propósito. Vou repetir para você gravar na sua cabeça: um encontro, um local e um propósito. Quem já leu todo o livro de João? Quem aqui? Pode levantar a mão, por favor. Você pode ler toda a Bíblia novamente. Você não vai encontrar nenhum livro que busca mostrar para os leitores tão explícito a identidade de Jesus. A importância inegociável de acreditar em Cristo como Filho de Deus. E que através dele, Sandro, recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Eu vou falar de novo. O livro de João mostra explicitamente a quem lê a identidade de Cristo, a importância de crer nele como Filho de Deus, e que através disso nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus. João, ele chegou ao ponto de escrever o seu livro de forma semi-anônima. Ele quase não aparece relatando ele próprio, falando que ele estava no local, a ponto de se referir como o discípulo que Jesus amava.
ele não tinha visto ainda Cristo ser crucificado, porque João foi o único dos discípulos que ficou perante a cruz. Mas ele tinha certeza que Cristo o amava. João, ele traz com uma riqueza de detalhes e profundidade a vida de Cristo, os relatos dos milagres, das curas, das libertações, das maravilhas que Cristo fez, que nós conseguimos praticamente visualizar cada história, cada passagem, cada capítulo do livro de João. Sabe por quê? Só tem convicção de que é amado por Cristo aquele que anda próximo dele. Eu vou falar de novo, irmão. João só pôde nos trazer, João só pôde relatar, escrever com tamanha fidelidade aquilo que Cristo fez, porque ele andava próximo de Jesus. João só pôde escrever porque ele conseguia ouvir as batidas do coração de Jesus, porque ele foi o único discípulo que encostava, reclinava a cabeça no peito de Cristo. Só tem convicção do amor de Cristo aquele que anda próximo dele. Muitas vezes nós nos deparamos com situações adversas e que nós não imaginamos. E se nós não andarmos próximos de Cristo, nós vamos duvidar do amor dele por nós. Fazem poucos dias que a minha mãe partiu para junto de Deus. E se eu não tivesse convicção do amor de Cristo por mim e por ela, talvez eu nem estaria aqui hoje. Eu falei isso quinta-feira aqui. Porque eu e minha família, nós não nos abalamos. Porque a nossa perspectiva não é terrena, ela é eterna. Nós sabemos que nós iremos reencontrar com a nossa mãe na eternidade. E João da mesma forma. João, ele relata de uma maneira tão profunda cada encontro que Jesus teve com muitas pessoas. E eu quero seguir aqui. Mas algo me chama a atenção antes de nós entrarmos nesse encontro da mulher samaritana com Cristo. Teve um encontro muito importante. João também teve um encontro com Jesus. E aqui nessa noite eu quero te instigar a você relembrar o seu primeiro encontro com Cristo. Não estou aqui para condenar, como muitos religiosos leem essa passagem e condenam essa mulher. Não. Eu quero fazer você lembrar o seu primeiro encontro com Jesus. Onde foi? Qual a circunstância? O que você deixou para trás depois desse encontro? Aquilo que ele fez em você. Falando sobre o encontro que João teve, é muito interessante. Por isso que João tem tamanha autoridade para poder falar sobre isso. Abre a tua Bíblia comigo em João 4:21. Mateus 4:21, perdão. Mateus capítulo 4, versículo 21. Rapidamente. Não quero sair do contexto da mulher samaritana, mas eu preciso mostrar para você o porquê João teve tanto cuidado em relatar esse encontro de Jesus com essa mulher. Mateus 4:21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Consertando as redes. Aquele que encontra Cristo jamais irá ficar calado. Vou repetir, meu irmão. Aquele que encontra Cristo jamais irá ficar calado. E eu não digo, com todo respeito, não é só o glória a Deus, mas não fica calado em anunciar as boas novas. Aonde for, aquele que encontra Cristo, ele vai querer anunciar as boas novas.
seja no mercado, no bairro, no trabalho, no Uber, aonde você estiver, você vai querer falar de Cristo. Porque esse encontro vai marcar a sua vida. Porque esse encontro marcou a sua vida. Talvez você tenha se esquecido como foi esse primeiro encontro. Mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, você vai se lembrar. Você vai voltar à essência do primeiro amor. Você vai voltar à essência de tudo aquilo que Cristo fez na sua vida. João tem autoridade para falar sobre dois assuntos: o encontro com Cristo e sobre renúncia. Mas o que me chamou a atenção quando eu vi esse relato do primeiro encontro de João com Cristo é que João estava consertando as redes junto com seu pai e com seu irmão, e o verbo no grego para consertar é catartizo. Sabe o que significa consertar lá no original, que foi usado aqui para escrever? Restaurar, pôr no lugar certo, colocar na condição ideal, completar. E o que eu quero dizer com isso? Que o apóstolo João, ele tem autoridade para, através do seu testemunho, no livro que ele escreveu, de nos restaurar, de nos colocar na condição ideal, de nos colocar no lugar certo como filhos de Deus. João tem autoridade porque ele consertava redes junto com seu pai e com seu irmão. E João sabe a tamanha importância de nós termos em nossa vida restaurado o direito de nós sermos filhos de Deus. Por isso que João frisa muito, se vocês forem ler um pouquinho antes ali, em João capítulo 3, vocês vão ver encontros de Cristo com Nicodemos. E Cristo não se revela de maneira explícita a Nicodemos. De uma maneira secreta, enigmática, ele se revela a Nicodemos. Porque Jesus não está atrás de religiosos, ele está atrás de corações quebrantados. Então João, ele tem essa autoridade de, através do seu livro, nos restaurar, para nos colocar na condição ideal, no lugar certo, que é de filhos de Deus. E certamente, eu vou falar algo para vocês, meu irmão, todos os dias Cristo está dizendo para você: venham e vejam, venham e vejam. João, ele começa o capítulo 1 do livro que ele escreveu, no versículo 39, dizendo assim: venham e vejam. Onde todos acompanham Jesus e param de fazer tudo e ficam com ele a tarde toda, ouvindo ele ensinando, curando, transformando. Sabe por que nós não encontramos Cristo muitas vezes, meu irmão? Sabe por quê? Porque nós nos contentamos em estar no meio da multidão. Nós nos contentamos em ser mais um em meio à multidão, buscando milagre, buscando solução para os nossos problemas. Porque nós nos contentamos em cumprir meras regras religiosas. Nós não queremos ir a um lugar onde Jesus está e permanecer ouvindo, o contemplando, vendo o que Ele está ensinando e está fazendo. Porque nós estamos tão ocupados com as nossas tarefas, que nós queremos que o nosso milagre e a solução dos nossos problemas venham a ser instantâneo. Relacionamento com Jesus, meu irmão, não é fast food, não é nisso miojo. Jesus não se revela àqueles que têm pressa de estar na presença dEle. Jesus não se revela àqueles que não têm paciência de estar na presença dEle. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que através do poder do Espírito Santo, e através do poder da palavra de Deus, hoje você será tocado. O seu coração será tocado pela palavra, que é uma espada de 2 gumes. E assim como aquela mulher teve a sua vida revelada, o seu coração revelado para ela mesma, Cristo irá revelar para você o teu coração e aquilo que precisa ser mudado. A minha preocupação quando o Espírito Santo começou a me direcionar a redigir esse sermão, não era se você ia ficar confortável, se você ia aceitar essa palavra.
Não. A minha preocupação era se você realmente ia ter um encontro com Jesus nessa noite. Isso não depende de mim, não depende do pastor, não depende do ministério de louvor. Jesus está sentado no poço, só esperando uma atitude sua. Será que você está tão ocupado com o seu cântaro, querendo buscar água, que você não consegue levantar os olhos e ver a Cristo? Relacionamento com Jesus não se compra e não se encontra em uma prateleira. Relacionamento com Jesus não se adquire em um curso. Relacionamento com Jesus é uma decisão em querer sair da esfera de apenas ouvinte meia multidão, de deixar de estar pegando o mundo com as mãos e não ter tempo para Cristo, para se tornar um discípulo apaixonado pela presença dEle e comprometido com a sua missão. Então nós vemos que João abandonou o seu pai, o seu barco, as suas redes, abandonou tudo, por causa de uma ordem de Cristo: vem e segue-me. O que mais você precisa? O que mais você precisa para segui-lo? E agora eu quero entrar nesse encontro de uma mulher em um poço se encontrando com Cristo, onde se resume tudo a uma coisa, a uma missão. Uma história de algo que era cotidiano na época, que se transformou em transformação de vidas e de uma cidade inteira. Sabe, irmãos, nós temos uma perspectiva muito rasa do que é encontrar Jesus. Vai ficar ruim de dar glória agora. Mas Paulo, quando encontrou Jesus, ele ficou cego, ficou sem vontade de comer. Quando essa mulher encontrou a Cristo, ela correu para anunciar Ele para outras pessoas. João e Tiago, quando encontraram com Jesus, abandonaram o seu barco, as suas redes, junto com seu pai, e foram segui-lo. Mateus, quando encontrou Jesus, Jesus apenas disse: segue-me. Não falou nem o nome dele. Mateus largou a coletoria de impostos e seguiu. Nós ainda estamos numa perspectiva rasa do que é encontrar Jesus. Talvez muitos de nós que estamos aqui, eu me incluo nisso, não encontramos Jesus verdadeiramente ainda. Nós ouvimos falar, nós vimos em outras pessoas, mas nós ainda não tivemos o encontro, a ponto de ficarmos cegos para este mundo, perder a fome para as coisas deste mundo e somente querer conhecer a Cristo cada vez mais. É muito interessante que quando nós encontramos Jesus verdadeiramente, as pessoas à nossa volta são tocadas por isso. E agora os obreiros e os líderes aqui dessa casa, eu quero inquietar vocês em algo que eu vou falar. Não é para você que é novo convertido não ainda, tá? Eu não estou aqui para condenar ninguém. Esse não é o meu papel como filho de Deus. Mas eu estou aqui para te incomodar e te impulsionar a sair da sua zona de comodismo e para te reposicionar através da palavra de Deus no seu lugar de filho. Agora reflita comigo um momento. Você vem à igreja semanalmente, lê a Bíblia, ora, jejua, às vezes até é obreiro e líder, mas nada à sua volta muda, e quando muda ainda é para pior. Sabe por quê? Porque você continua caindo nos mesmos pecados, você continua caindo nos mesmos erros. A sua vida é um ciclo vicioso de erros. Agora eu quero que você que é líder ou obreiro nessa casa se pergunte: você está encontrando Cristo verdadeiramente todos os dias? Ou você só aprendeu a seguir regras religiosas? Porque quando você encontra Cristo, tudo à sua volta muda. Tudo à sua volta muda, você não é mais o mesmo. Pode me provar isso, meu? Posso.
Quando você encontra Jesus, você não é mais o mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meu irmão, se nada está mudando na sua vida, continua do mesmo jeito de antes, ou até pior, reveja se você encontrou Jesus, ou se você projetou uma imagem de quem Cristo é. Quando você é nova criatura, você se torna filho de Deus. Quando você encontra Cristo, você não se preocupa mais com a sua reputação. Paulo não se preocupava com a reputação dele. Paulo diz que dentro de Israel não existia homem mais irrepreensível perante a lei. E ele não se importou com a reputação e a fama dele. Ele preferiu estar aos pés de Cristo todos os dias. Os obreiros que vão vir no culto amanhã, se preparem. Tem uma palavra poderosa sobre estar aos pés. Não se preocupe mais com a sua reputação, mas em apenas fazer o nome de Cristo conhecido em todos os lugares onde você vai. Quando você encontra Cristo, o seu passado não importa mais. Quando você encontra Cristo verdadeiramente, os teus erros já não importam mais. Eu vou falar uma frase que não é heresia, não está na Bíblia, mas faz muito sentido. Quando nós encontramos a Cristo, obedecemos Ele, nos arrependemos dos nossos pecados, o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. Tem base para isso, irmão? Tem. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Ó Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoa os pecados e as maldades daquele do Teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o Teu amor. Novamente, terás compaixão de nós, acabará com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Deus não lembra mais do seu pecado, se você se arrependeu verdadeiramente. Só duas pessoas lembram do seu pecado. Você, que fica se culpando, e Satanás tentando te culpar. Porque Deus já não lembra mais. Deus não lembra mais dos seus pecados, se você se arrepender verdadeiramente. A revelação de quem somos está totalmente relacionada à revelação de quem Cristo é. Tem muita gente perdida dentro da igreja, porque ainda não sabe quem é em Deus, não sabe a sua identidade em Cristo. Mas você só vai saber quem você é quando você souber quem é Cristo. E você só pode saber quem é Cristo se você encontrar Ele todos os dias. Se você tiver um encontro verdadeiro com Ele. O problema é que nós viemos para a igreja e nós queremos consumir um produto. O culto não estava bom, a palavra não estava boa, a banda não cantou bem como eu queria, não cantou o louvor que eu queria. Irmão, com todo respeito, igreja não é um mercado que você pode vir na prateleira e pegar o que você quer para consumir. Jesus, Ele não é um lanche que você pode pegar a qualquer momento para comer a hora que você quiser. Entenda que quando você vem à igreja é para cultuar a Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, para você ter comunhão com os teus irmãos. E terceiro lugar, para você ter um encontro com Cristo verdadeiramente, através disso ser tocado pela glória de Deus. Nós descobrimos que o propósito de Deus para a nossa vida, quando nós encontramos a Cristo. Tem muita gente que me pergunta, como eu descubro o meu propósito? E eu falo, irmão, encontra a Cristo que você vai ver qual é o seu propósito. Muita gente acha que
propósito é só você pregar, cantar ou tocar um instrumento. Não. Se engana. Essa mulher não era religiosa. Jesus não encontrou essa mulher num templo. Ela não precisou de um título para anunciar a Cristo. Ela precisou só de uma palavra. O problema é que nós queremos receber um cargo, nós queremos receber um cargo eclesiástico, um PR, um missionário, um evangelista, para ir e fazer aquilo que a palavra já disse que nós temos que fazer. Como que eu posso encontrar Ele então, Ismael? Como que eu posso conhecer a Cristo? Em primeiro lugar, Jesus não se revela a curiosos, mas sim a sedentos. Aquela mulher, quando ela foi ao poço, ela não estava com curiosidade, eu vou ver se tem água aqui. Não, ela estava com sede. Jesus só se apresenta para aqueles que estão sedentos em conhecê-lo. O problema é que muitas vezes nós viemos para a igreja por curiosidade. Nós viemos para ver se tem água no poço. Muitas vezes nós viemos para a igreja por tantos outros motivos, mas não para beber da fonte de águas vivas, para fontes de água eterna. Jesus não se revela aos religiosos, mas sim aos quebrantados de coração. Irmão, você pode saber todas as regras de uma igreja, você pode fazer devocional todos os dias, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, e mesmo assim não conhecer a Jesus. Nicodemos, mestre em Israel, não sabia discernir que Jesus era o Cristo. Tem pessoas que vêm à igreja e conhecem muito, mas não conhecem tudo que é mais importante, que é Jesus. Jesus não precisa de um cântaro para nos dar água, porque Ele é a própria fonte de águas vivas. O que isso significa, Sandro? Que Jesus não precisa de uma ferramenta humana para nos tocar. Sabe o que precisa para nós termos um encontro real com Jesus? Disposição em encontrá-lo, ouvi-lo e obedecê-lo. E realmente seremos tocados pelo poder da palavra que sai dele. E eu quero falar rapidamente sobre 5 pontos desse encontro. Primeiro ponto: encontros divinos são compromissos celestiais. Nada é por acaso. Jesus não estava andando por acaso. Estou aqui em Samaria, vou ali em Sicar, vou ali ver. Não, há um motivo. Porque Jesus não se revelou a Nicodemos, se revelou a uma mulher que era adúltera. Me explica isso. Por que Jesus se revelou para uma mulher que era adúltera, não se revelou para um cara que estudou a vida toda? Coração prostrado perante Cristo. Não é um incidente certas situações em nossa vida. Quando esses encontros acontecem quando nós menos esperamos, não significa que é coincidência, que é por acaso, mas são compromissos que foram marcados pelo próprio Deus. Deus queria levar salvação para aquele povo. Deus queria salvar a vida daquela mulher. Encontros divinos não são temporais ou geológicos. Aquela mulher não encontrou Jesus num templo, numa sinagoga, não era nada marcado. Era apenas um dia normal da vida daquela mulher. Normal, entre aspas, depois eu vou mostrar para vocês que não era tão normal assim. Mas era qualquer dia na vida dela, onde ela estava realizando as suas tarefas de casa. O problema é que encontros divinos não são temporários ou geológicos. Nós podemos encontrar Jesus em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer instante. Se estiver marcado nos céus, meu irmão, nada pode impedir. Não, mas eu sou pecador. Eu estou quase na mesma condição dessa mulher. Eu tenho vergonha da minha vida. Talvez hoje seja o dia que Deus marcou para você ter um encontro com Ele.
Não, mas eu venho à igreja, eu faço tudo. Talvez você esteja na situação de Nicodemos. Você vai ter que se abaixar, se humilhar, para poder conhecer Jesus melhor. Deixar o seu conhecimento de lado. Deixar o seu título eclesiástico de lado. Para conhecer realmente Jesus. Terceiro ponto. Encontros divinos reacendem o fogo em nossos corações. Muito provavelmente aquela mulher conhecia a palavra de Deus. Porque quando Cristo começa a confrontar ela, Mara, ela automaticamente desvia o foco. Quando Cristo confronta o erro daquela mulher, ela desvia o foco. Tá, Senhor, mas onde nós devemos adorar? Aqui ou em Jerusalém? Então ela conhecia a palavra de Deus. Mas ela estava numa situação espiritualmente morta. A mera religião não pode capacitar-nos para o serviço. Só o fogo do Espírito Santo pode fazê-lo. Apenas um encontro com Deus e tudo pode mudar na sua vida e o fogo ser reacendido no teu coração. Porque aquela mulher entendia sobre adoração. Ela precisou só de uma palavra. Ela precisou só de um encontro para ter aquilo novamente reacendido no coração dela. Quarto, encontros divinos provocam transformação. Nós vamos ver dois tipos de transformação. O primeiro que foi nela e o segundo na cidade onde ela estava. Por isso que eu falo que quando nós encontramos a Jesus, tudo à nossa volta muda. E se não está mudando, tem alguma coisa errada. Um encontro autêntico sempre será seguido de transformação individual e transformação coletiva. Quinto ponto. Encontros divinos nos convencem do nosso pecado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você está achando que você vai encontrar Cristo, Ele não vai falar dos teus erros, que estão encobertos, engana-se. Se você acha que você vai encontrar Cristo, Ele vai passar a mão na sua cabeça, você está enganado. O ponto-chave do encontro de Cristo com aquela mulher samaritana não foi sobre adoração. Ela desviou o assunto porque Cristo já tinha revelado o coração dela para ela mesma, que o coração dela era pecaminoso e precisava se arrepender. Então prepare-se, se você quer encontrar Cristo, você quer encontrar Cristo hoje, prepare-se porque Ele vai confrontar a sua vida. Não é o Ismael que vai confrontar, não é os obreiros dessa casa, não é o ministério de louvor. Quem é que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Se você quer ter um encontro com Cristo verdadeiramente, se deixe ser confrontado pela palavra de Deus. Se deixe ser confrontado pelo poder do Espírito Santo. Não fique buscando argumento. Ah, Deus, mas o Senhor vê, né? Essa situação assim, né? Irmão, assume. Assume porque naquele grande dia. É interessante que na palavra fala aquele grande e terrível dia. Será um grande dia para os justos. E será um terrível dia para os ímpios. Naquele dia, meu irmão, haverão desculpas que serão indesculpáveis perante Cristo. Eu ouvi esses dias, um menino falou comigo, alguns meses atrás. Falou bem assim: Ismael, eu prefiro confessar minhas tentações do que confessar meu pecado depois. Bugou a mente, irmão. Sabe por que ele falou isso para mim? Porque ele tem temor e zelo. Ele prefere confessar que é fraco em alguma área da vida dele, para não ter que confessar um pecado depois. O problema é que nós tentamos lutar contra o pecado. E Paulo fala para Timóteo, em Timóteo 2:22, Timóteo, foge das paixões carnais. Então, não busque argumentos para o seu erro. Cristo, você quer encontrar Ele, tenha certeza que Ele irá te confrontar.
mas todo confronto que Cristo causa no nosso coração gera vida e vida eterna, gera transformação, gera limpeza na nossa vida por completo. O problema é que nós temos medo de encontrar Jesus. Nós temos medo daquilo que pode acontecer na nossa vida. Nós temos medo das consequências. Nós temos medo de perder algo. Nós temos medo de perder a nossa reputação ainda. Irmão, quando eu estava redigindo esse sermão, eu pedia para Deus, Deus, tira todo o medo do coração dos meus irmãos, mas que eles tenham um anseio de encontrar Cristo nessa noite. Irmão, Cristo não vai vir buscar uma igreja manca. Cristo não vai vir buscar uma igreja manchada pelo pecado. Ele vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, limpa e perfeita. Isso fala sobre santificação, meu irmão. Nós queremos tocar as nações sim, mas nós queremos tocar com justiça, com amor, com santidade. E agora eu quero chegar num ponto-chave desse encontro. Nós sempre tentamos nos esconder dos outros por vergonha dos nossos erros. Quem já sentiu vergonha dos seus erros? Todo mundo. É muito interessante quando, talvez na Bíblia de alguns irmãos, fala sobre a hora sexta. É meio-dia, tá, irmão? Que se refere ali. Jesus para no poço ao meio-dia. E aquela mulher, para evitar a multidão, ela sai nesse horário. Pense, lá num local muito quente, sem nada, para poder cobrir ela do calor, ela saiu meio-dia. Porque segundo alguns historiadores e teólogos, o costume daquela época não era buscar água ao meio-dia. Era buscar água no poço de Jacó pela manhã, cedinho, quando o sol é muito fraco, o calor dele, ou pela tardinha. Por que aquela mulher ia ao meio-dia? Para evitar os olhares de outras mulheres, de condenação, de reprovação, de julgamento. Aquela mulher ia ao meio-dia para evitar o encontro com os religiosos, que a condenavam sem mesmo a chance de poder se arrepender. Ela ia ao meio-dia para poder esconder a vergonha dos seus erros. Ela não tinha servo, ela não tinha nenhuma serva, era ela mesma que ia buscar. Era a pior hora do dia para buscar água. Meu irmão, faz um teste no verão aqui no Rio Grande do Sul, tenta ser meio-dia, vai num poço buscar água lá no Morro de Sapucaí. Não chega na metade do caminho, irmão. Mas aquela mulher, por tamanha vergonha do seu erro, do seu pecado, ela preferia passar por isso do que se arrepender. Porque se ela se arrependesse, ela poderia andar com as outras mulheres, com as outras pessoas normalmente. A vergonha dos nossos erros e a falta de arrependimento causa isso, consequência. Interessante que Jesus aparece exatamente ao meio-dia, o horário mais quente, o horário onde o sol está no seu auge, iluminando todas as coisas. Abre aí João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus deixa para aparecer no exato momento onde o sol brilha mais forte, e ele, sendo o sol da justiça, brilha sobre a vida daquela mulher. Por isso que eu digo, encontros divinos não é por acaso. Por que Jesus despediu seus discípulos? Vão lá comprar as coisas que eu vou ficar aqui.
Porque ele já tinha um encontro marcado no céu com aquela mulher. Ele já tinha um horário certo para iluminar a vida de outra pessoa. A luz, quando é manifesta, mostra o que está oculto. Jesus é aquele que conhece todas as coisas, pois é Deus onisciente, e Ele se revela ao pecador com a luz do mundo. Entenda que na fala de Jesus com ela, em nenhum momento Ele a condena, mas Ele dá 3 ordens para ela. Para ir buscar e ficar com os maridos ali com ele, ou com o marido verdadeiro dela, junto com ele no poço. Jesus em nenhum momento a condenou, a confrontou. Aí é uma grande diferença. Muitos religiosos, muitos obreiros, líderes, condenam e acham que isso é confronto. O verdadeiro confronto através da palavra não condena, mas dá a chance de arrependimento. Jesus em nenhum momento a condenou a ponto de ela não se arrepender. Jesus a confrontou, sempre com chance de arrependimento. Jesus é a luz do mundo, sol da justiça. Nada fica oculto perante Ele. Nada. Por isso, prepare-se quando você se encontrar com Ele. Tudo será revelado na sua vida. Todas as trevas serão dissipadas. Toda a escuridão irá embora. E o sol da justiça irá brilhar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as pessoas à sua volta. E aquele que morreu na cruz para te dar a vida eterna, mais uma vez vai te dar a chance de você se arrepender. Estou finalizando já, meus irmãos. Isso revela muita coisa sobre nós como indivíduos e como igreja. Sim. Talvez você está se perguntando, como assim como igreja? Como indivíduo eu entendo, mas como igreja? Porque muitas vezes, como essa mulher, nós estamos sofrendo pela nossa falta de fidelidade, como o pastor está falando aqui, em muitas áreas da nossa vida. Ou por vergonha dos erros do passado, ou até mesmo pela condenação de religiosos. E por isso ficamos nos escondendo de responsabilidades que devemos assumir. Vou falar algo agora que talvez muitos não vão concordar, ou não vão aceitar. Mas a sua família muitas vezes passa por dificuldade, porque você está evitando um encontro com Jesus. Você está vendo Jesus lá no poço. Você dá toda uma volta para não precisar encontrar Ele. Eu vou vir em outro horário, porque Jesus não está aí. Talvez o teu casamento não está ainda andando na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque você está fugindo de encontrar a Cristo. Porque você tem medo das consequências. E eis que vos fala alguém que teria tudo para fugir das consequências e não fugiu há uns anos atrás. Preferi encontrar Cristo, ter a minha vergonha exposta, os meus erros expostos, para que houvesse restauração completa na minha vida, na minha família e em todos aqueles na minha volta. O problema é que nós estamos fugindo do encontro com Cristo. E com isso, nós como indivíduos sofremos e a igreja de Cristo não avança. Por isso tem muitas pessoas, e eu comecei a entender isso, pastor Wagner, fogem de certas responsabilidades. Porque estão evitando o encontro com Cristo. Porque quando você encontra Cristo, você não vai conseguir ficar calado, você vai ter que falar dele. Quando você encontra Cristo, você vai ter que pedir perdão dos seus pecados. Quando você encontra Cristo, já não dá mais para viver com 5, 6 maridos como essa mulher vivia. Quando você encontra Cristo, não dá para ficar carregando um cântaro pesado, cheio de água. Não, porque agora você está livre de todo pecado, de toda dor, de todo sofrimento. Você não carrega mais o peso de um cântaro, porque agora de dentro de você flui uma fonte de águas vivas que vão sempre jorrar. Vou voltar a repetir isso, meu irmão.
Quando nós encontramos Cristo, nós não nos importamos com a nossa reputação. Abandonamos o nosso cântaro, como essa mulher fez. E saímos em disparada, correndo, para anunciar o Cristo Salvador, sol da justiça, luz do mundo. Se coloque de pé. Para a gente encerrar, eu quero falar duas coisas. Quando verdadeiramente encontramos Cristo, Ele transforma o nosso pranto em sorriso, vergonha em liberdade, vida sem sentido em uma vida com propósito. Até quando? Até quando você vai ficar ocupado com esse teu cântaro? E não vai levantar os teus olhos para ver que Jesus está ali do teu lado? Até quando você vai ficar preso à culpa, à dor e ao sofrimento? Ah, meu irmão, eu sei como é a dor da culpa, do sofrimento e da falta de arrependimento. Eu sei o que é isso. Quando eu tive um encontro com Cristo, num local inesperado, de uma forma como eu nunca imaginei, o sol da justiça brilhou sobre a minha vida. Por isso que eu falei para vocês no início, tentem lembrar do seu primeiro encontro com Ele. Quando foi a primeira vez que você encontrou Ele? Quando foi a primeira vez que você, tentando se esconder dos seus erros, das suas dificuldades, se deparou com um homem cheio de graça, cheio de amor, cheio de autoridade a ponto de perdoar os teus pecados? Tente lembrar do seu encontro com aquele que é o Salvador do mundo. Aquele que subiu um monte com uma cruz, foi pregado nela, só para poder te dar a vida eterna. Você se lembra desse encontro, meu irmão? Quando eu comecei a refletir nessa mensagem, comecei a ver quão tolo eu sou. Porque muitas vezes eu me deparo diante de Cristo e eu tenho pressa para ir embora, pressa para fazer as minhas coisas. Meus irmãos, está chegando um tempo que será muito difícil. Somente aqueles que perseverar até o fim alcançarão a vida eterna.